Olá pessoal, essa aqui é a segunda parte da aula sobre leveduras. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica aqui no cantinho aqui, ó, e tem o link para você assistir a primeira parte, ok? Então, continuando, sou Marcelo Fenol, cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e estamos continuando aqui a falar sobre leveduras, especialmente aquelas da Fermentes, né? E começamos a nossa aula aqui, falando sobre floculação. Aqui, na verdade, a gente tem dois termos que eu trouxe juntos, tá? Floculação e flutuação. É o seguinte, a parte de floculação vai dizer, né, qual levadura deixa a cerveja mais turva ou mais limpa, né, qual cepa vai dar mais trabalho para te limpar, quais cepas deixam os resíduos em suspensão, né, parte de flutuação. E uma dica a respeito do cálcio, né? O cálcio é bastante importante para você ter uma boa floculação e é imprescindível que você garanta um mínimo de 100 ppm de cálcio nas suas fermentações. Então, primeiro falando sobre floculação. Normalmente, as leveduras que têm uma fermentação rápida, uma cinética muito rápida, elas vão flocular muito rápidos. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, a S04, que ela tem essa cinética muito alta, né? Ela tem uma floculação muito alta, muito rápida, né? Então uma floculação muito boa, né? S04, K95, o S05, que é uma levedura um pouco mais lenta, também tem uma floculação alta. Por outro lado, aquelas leveduras que tendem, né, que tem uma fermentação bastante lenta, como WB06, normalmente elas têm uma floculação ruim, ficam muito tempo em suspensão, assim como são nos estilos, né, aquelas estilos de Weizen que tem levedura bastante em suspensão. Então tem uma sedimentação, né, baixa, lenta e uma floculação ruim. Então são cepas que deixam as cervejas mais turvas porque elas não têm boa floculação. E aqui em relação à velocidade de sedimentação, né? Algumas são bastante rápidas, como eu falei, S04, e outras vão ser bastante lentas, como WB06 e outras por aí. Além disso, a gente tem a tal da flutuação. Flutuação é a capacidade que algumas leveduras têm de deixar resíduos em suspensão, né? Então, tem muitas delas que elas sedimentam bastante coisa, mas ela deixa algum resíduo em flutuação. Então, na hora que você vai fazer o invase, você levanta ali a tampa do balde e você vê alguns resíduos em flutuação. E aí, nesse tipo de levedura, geralmente é necessário que você use algum sistema filtrante para você fazer o invase, para você não carregar esses pedaços de leveduras que ficaram em flutuação para dentro da sua garrafa, né? Então, novamente, a gente tem uma variação bastante grande do lado ale, mas do lado lager a gente tem um comportamento bem parecido, né? Todas elas floculam bem, sedimentam bem e tem uma sedimentação bastante rápida assim que se termina a fermentação e não deixam resíduos em flutuação. Em relação à tolerância ao álcool, né, qual levedura vai suportar uma alta OG, a gente vai ver que a maioria delas tem um comportamento bastante similar aqui na casa dos 9 até os 11 ABV, né? Normalmente elas ficam nesse range. E caso você deseje fazer uma cerveja com uma OG mais alta, é necessário que você aposte em uma cepa mais alta. Então, normalmente o pessoal acaba optando por cepas mais robustas, como de hidromel ou mesmo cepas de vinho, para fazer cervejas de alto OG, ou você vai ter a oportunidade de usar a HA18, que é uma cepa aí multiversátil, mas com atenuação muito grande, que você pode também usar para cervejas de até 18% de álcool. Novamente, casos das lagers, né, são cepas bastante parecidas umas com as outras. E a cepa F2, que é uma cepa ali que eu já falei antes na aula anterior para carbonatação, para priming, ela também suporta uma quantidade um pouco mais elevada aqui nas casas do 11%. Então você pode fazer sua primária com uma levedura mais fraca e uma secundária com uma levedura que acaba terminando aí a sua atenuação. E aí é importante que você coordene o uso da levedura com o grau de atenuação dela, para você de repente não secar demais a sua cerveja, como por exemplo acontece aqui com o caso da Cefeio AH18, né, uma levedura extremamente atenuante. Esse slide eu não vou comentar muito, é mais uma referência para você que está começando, né, sobre sugestões de estilos, as características organolépticas de cada um desses estilos, né, o que é se esperado de aroma e sabor desde cada um de estilo, e as leveduras
sugeridas da Fermentes para cada um desses estilos. Então, vou deixar aqui mais como uma referência, não faz no menor sentido eu entrar em cada uma e começar a ler o que está aqui, né? Então, temos aqui 2 slides, esse é o primeiro, e esse aqui é o segundo slide, que fala sobre os mesmos termos, né? Aqui essa tabela ela está limitada a Fermentes, mas você também encontra aí na internet de outras marcas como Leyland, Mangrove e até mesmo as marcas nacionais de leveduras líquidas como Biofor, né? E outras, as mesmas tabelas e com as mesmas características, ok? Observe só alguns detalhes, como por exemplo no caso dessas Imperial Stouts, o que eu falei no slide anterior sobre o uso de 2 leveduras. Uma levedura para fazer a primária, como S05, S04, T58, e uma levedura para você fazer a fermentação secundária, como a H18. Né? O mesmo acontece aqui nas Barley Wines. Não faça a primária diretamente com esse tipo de cepa, porque você pode ter aí uma atenuação muitíssimo grande da sua cerveja e talvez não seja isso o desejável. Aqui, como o terceiro slide dessa sequência de sugestões, eu trago 2 cepas especiais. Uma delas é para fazer cervejas ácidas, né, para fazer cervejas sours, uma cepa que ela produz aí semelhante aos lactobacilos, produz ácido lático, né, promove acidez na cerveja, né, uma fermentação mista com bactéria. E aqui a LA01, uma cepa nova também destinada à fermentação sem álcool, a produzir cerveja sem álcool. Eu ainda não vi nenhuma dessas cepas disponíveis no Brasil, mas é bem provável que logo a gente vai ter elas aqui disponível no mercado para a gente estar experimentando. Aqui é mais uma tabela de referência. Aquela anterior falava dos estilos e as leveduras, aqui ela é mais ou menos o contrário, uma tabela de referência de cada uma das leveduras, o tipo de cepa que trata, né, a atenuação delas, a dosagem, veja que parte aqui é praticamente igual e parte de lager sobe um pouco, né? Se são leveduras que produzem fenóis, né, POF positivo ou POF negativo, a gente vai perceber que somente a T58, WB06 e a BE134 são cepas fenólicas, só tem essas 3 aqui, ou seja, além de produzir ésteres, também vão produzir fenóis, né? Aqui é a classificação de Easy to Use, ou seja, todas essas cepas fabricadas a partir de 2020, elas têm a classificação Easy to Use, classificação DY, que significa que nenhuma delas é necessário que você faça hidratação para inocular, pode colocar direto aí no seu fermentador. E aqui em inglês um texto descrevendo as características de cada uma dessas cepas. Nesse próximo slide a gente fala sobre algumas características interessantes das leveduras a partir de sugestões não do estilo da cerveja, mas do comportamento, né? Então, da mesma forma que você pode pensar as cervejas baseado em estilos e seguir aquelas orientações básicas, você também pode pensar em cervejas nas condições e consequências que você quer com a receita. Então, não uma receita formal, seguir ipsiliteris o que diz aquilo lá, mas um comportamento desejado. Você quer fazer uma cerveja do seu gosto, baseado em algumas orientações e desejos seus. Então, por exemplo, se você quer fazer uma cerveja de alta atenuação, escolha uma cepa que é altamente atenuativa, como a BE256, 134 ou a H18. E aqui a gente pode ver o comportamento delas baseado no tipo de açúcar que elas consomem, né? Então essa escala aqui de 3 cores, você vai ver aqui a tabela aqui embaixo. A cor amarela significa glucose e maltose, né? Açúcar simples e um açúcar, um disacarídeo. Depois aqui nessa cor vermelho cereja é a maltotriose, uma glicose com 3 moléculas. E depois temos as dextrinas, né, açúcares aí mais complexos ainda. Então a gente pode perceber que uma S05, por exemplo, ela é capaz de consumir praticamente toda a glicose e maltose, né, ela deixa um residual bem pequeno e também consome maltotriose. Ela também deixa um residual de maltotriose, né? Quanto à parte de dextrinas, ela é incapaz de fermentar dextrinas, ou seja, ela não consegue atenuar esses açúcares mais complexos. Se a gente observar aqui já a S33, ela é menos atenuativa justamente porque ela não tem a capacidade
de fermentar a maltotriose, que outras cepas mais comuns conseguem fermentar em algum tipo de grau. E mesmo a glicose maltosa ela tem uma certa dificuldade em fermentar, né? Quanto às dextrinas, ela consegue consumir alguma coisa. WB06 a gente já percebe que é uma cepa bastante atenuativa, ela não deixa nenhum resíduo de glicose, nenhum resíduo de maltotriose, consome totalmente esses dois açúcares, deixando aqui um residual de dextrinas. E por último temos aqui a H18, que ela praticamente consome tudo, não deixa nenhum tipo residual de açúcar. Então batendo o olho aqui, né, só de observar graficamente, a gente percebe que se você quer uma cerveja com mais corpo, você pode optar pela S33. Por exemplo, aquelas cervejas que são extremamente leves, né, que não devem ficar aguadas, né, um percentual alcoólico bastante baixo. Você pode trabalhar aqui com a S33 ou algumas cepas, alguns estilos aí que requerem maior corpo. Por outro lado, se você precisa dar uma atenuação muito grande, você pode trabalhar com cepas em uma fermentação secundária mais atenuantes que vão secar bastante a tua cerveja. E cuidado para não exagerar e acabar convertendo todos os açúcares ficando sem corpo nenhum, o que vai deixar a tua cerveja bastante aguada. Então, se você pega uma cerveja ali com 4% de álcool e usa uma cepa muito atenuativa, é capaz que ela fermente tanto açúcar que não vai deixar corpo nenhum e você vai acabar tendo a sensação de uma cerveja bastante fraca aí de sabor, né? Na parte de lagers a gente vê que o comportamento delas é bem parecido independente da cepa, né? E bem parecido aqui com essa parte S05, por exemplo, tem uma representação gráfica bem parecida com a fermentação das cepas lagers, né? A maior variação está aqui na parte ale com esses comportamentos que a gente apresentou aqui. Esse quadro aqui já vai apresentar para você nessas tabelas o grau de expressividade de fenóis e de ésteres, né? Então a gente vai poder ver que quanto maior, mais da direita aqui é o gráfico, maior é a expressão de ésteres e de fenóis das cepas. Então se você quer trabalhar com uma cepa mais neutra, prefiro o S05, S04, né? Ou as cepas lagers, que tem um comportamento também bem parecido, uma expressão de ésteres intermediária K97 S33 e uma expressão de ésteres e fenóis mais intensas BE256 e T58, ok? De acordo com o estilo, de acordo com o resultado sensorial que você quer. De forma parecida, a gente tem esse outro gráfico que apresenta talvez uma visão mais fácil do que o gráfico anterior, mas a informação é a mesma. Para cá, para esse eixo, desse ponto para baixo, a gente vai ter uma expressão mais neutra das leveduras. Para essa direção, a gente vai ter o frutado, ou seja, os ésteres. E para essa direção, a gente vai ter os fenóis, né? Os fenólicos. Então a gente pode ver aqui do lado aqui de baixo, a gente tem a maior parte das cepas lagers, e é o S05, com uma expressão bem neutra. S23 já tem uma expressão de éster um pouco maior que as outras duas. E para cá a gente vai ter um aumento considerável aqui de esterificação, né? K97, S04, B256 até S33, que seria a mais esterificante dessas daqui. Por lado de cá a gente tem as mais fenólicas, né? Começando com a H18, T58 com bastante expressão fenólica, BE134 também bastante fenólica, e a WB06 tanto com bastante éster, né? Aquele puxado para banana, quanto também a expressão fenólica da WB06, né? Então, daqui você também pode ter uma análise que você pode fazer em relação ao que você deseja do comportamento da sua levedura. Por fim, aqui nas conclusões, né, alguns lembretes para a gente repassar. Então, leia sempre os datasheets, entenda as leveduras antes de você usar, né, compreenda cada parâmetro técnico para ver se aquilo que ela está disposta a promover é o que você quer para a sua cerveja. Adeque a levedura à sua necessidade, né? Às vezes você quer trabalhar uma característica dela com maior ou menor intensidade e você tem aí ferramentas como pitching rate, temperatura ou o mix, né, o blend de leveduras para mudar essas características. Cuidado com os perfis fortes e fracos de cerveja, né, aqueles que estão ali nos extremos, onde o comportamento das leveduras vai afetar grandemente o resultado final dessas cervejas.
Use sempre uma levedura do modo correto, fazendo os procedimentos que ela exige, né, principalmente quanto ao pitch rate e a temperatura adequada de trabalho dela. E jamais se apresse, deixe a levedura trabalhar, deixe a fermentação terminar, a maturação acontecer, sai daquela condição verde para a sua cerveja ficar aí numa qualidade de sabor melhor, que com certeza você vai agradecer no final. É isso aí, pessoal. Se você gosta deste curso e quer conhecer um curso mais avançado, você pode acessar o meu site, onde você vai ter a oportunidade de aprender comigo tudo que eu sei sobre cerveja artesanal, né? Aulas bastante completas, conhecimento bastante avançado, e aqui nesse endereço eu tenho a oportunidade de apresentar a ementa, todo o conteúdo aí das minhas aulas, ok? Um forte abraço e até a próxima. Fala galera, passando aqui para dizer que se você ainda não fez o investimento nos cursos de fabricar cerveja do Marcelo Fenol e você, assim como eu, gosta de fazer cerveja de qualidade, cerveja de outro patamar, vocês estão perdendo tempo. O Marcelo é um cara super didático, as aulas são maravilhosas, abrange praticamente todos os conteúdos aí que a gente pode ver em cerveja. Para mim foi muito importante para a melhoria da qualidade das minhas cervejas. E isso é só o começo. Além de você adquirir todas essas videoaulas com várias horas de duração, vocês têm acesso direto ao grupo de melhores cervejeiros que eu particularmente tenho conhecimento. A gente tira várias dúvidas, praticamente 24 horas por dia. O Marcelo Fenol, ele é um cara super responsivo, então você praticamente tem uma consultoria aí e o investimento é muito pequeno, tá? Então é isso, galera. Deixo aqui meu apoio pro Fabricar Cerveja. O Marcelo é um cara muito legal. Valeu!